Olá, galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa, o programa Pronto Falei, apresentado por mim, Sueli Gazola, e pela minha amiga Carla de Oliveira. E hoje o programa, gente, tá show, tá massa. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios da TV Clique o famoso advogado Dr. Ivan Caiubi Neves Guimarães. Ele que é filho, né, do desembargador já falecido, Dr. Mário Neves Guimarães, na qual leva o nome, né, no Fórum do Estado de São Paulo, o Fórum Mário Neves Guimarães. Então hoje eu me sinto assim muito honrada, é um prazer inenarrável estar recebendo o Dr. Ivan aqui no nosso programa. E agora, né, Carla, nós vamos começar o nosso programa, mas antes... É verdade, gente. Mais uma vez a gente está aqui na casa de vocês levando o melhor. Esse programa extremamente feito com todo carinho. E antes de tudo eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora das nossas roupas, né, Sueli? Sim. Kátia Modas. E também é um prazer estar aqui com o Dr. Ivan, um advogado extremamente gabaritado. Tudo bom, Dr. Ivan? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje eu pretendo expor para vocês, explanar para vocês uma alternativa que não necessariamente se trata de processo judicial, mas sim de procedimentos extrajudiciais e que são tão eficientes quanto o judicial, muito mais rápidos e muito mais econômico. Doutor Ivan, uma perguntinha. O que significa os procedimentos notariais e registrais, né? Notariais é uma escritura, o que ela vem a ser? Exatamente. Os notariais são exatamente as escrituras que são lavradas em cartório, né? E representam as relações de direito de uma forma geral. Então, essas escrituras hoje, elas podem ser realizadas para fins de reconhecer a separação de um casal, a união de um casal, a definição de bens, de regime de bens a ser adotado, como também serve para um uso capião, como também serve para uma declaração de direitos. Enfim, hoje, com a reforma do Código de Processo Civil, abriu um grande leque de opções onde você pode declarar os direitos junto ao cartório. Por isso notariais, por isso que se fala notariais. E registrais, por quê? Porque você vai levar aquela escritura que você lavrou para o registro de imóveis, para o registro civil, para a junta comercial. Quer dizer, é uma opção hoje que o público deve conhecer, deve se interessar, porque depende da presença do advogado, sim, no sentido da orientação, coisa e tal, mas é um procedimento muito mais simples, muito mais rápido, né? Porque hoje, infelizmente, um processo, ele é complexo, ele tem várias fases, ele tem vários moroso, registros, né? Ele é moroso. Ele é muito moroso e custoso, né? Porque se você computar o tempo que você perdeu, se você computar um investimento financeiro, se você computar a realização do direito propriamente dito, você vai verificar que isso daí traduziu num valor muito expressivo. Sim. Então, se você pode ir ao cartório e lavrar essa escritura, né, representando o direito propriamente dito, é muito mais eficiente, muito mais rápido, sim, muito mais eficaz. Né? Tá. Podemos citar um exemplo: muitas vezes as pessoas estão casadas, por exemplo, e por conta de uma discussão de família, coisa e tal, acaba, vamos dizer, o marido indo para um lado, a mulher indo para o outro. E por questões muitas de vezes, tempo, né? de espaço, de uma série de circunstâncias, acabam não regularizando essa situação. E isso vai gerar problema lá na frente. Futuramente, né? Entendeu? É verdade. Enquanto que, na verdade, numa situação dessa, o casal pode ir a um cartório e estabelecer as condições da separação.
É lógico que existem alguns requisitos, existem... Custos, né? Não, e principalmente, Sueli, a questão dos requisitos. Por exemplo, no caso da separação, ele não pode ser feito se tiver menores, então não pode ser feito em cartório, por conta da prevenir o direito dos menores, entendeu? Quer dizer, se tem um incapaz, não dá para se fazer em cartório, entendeu? Então, realmente, aí tem que ser judicial, não tem jeito. Mas se são maiores, se os filhos são maiores, o casal são capazes, coisa e tal, vão a um cartório. E facilita, né? Muito mais, né? Muito mais, né? Muito mais, é a coisa muito mais objetiva, né? Quer dizer, toda aquela preocupação de se fazer a conciliação, de se fazer a coisa da menor forma, que não se cause trauma, tanto ao casal como aos filhos e tudo mais, isso é importante. Né? Quer dizer, não é porque teve a separação que vai pegar todo aquele período para trás que foi bom, que foi bonito e jogar no lixo. Né? Quer dizer, então essa opção de cartório é uma opção muito boa, eficiente e que vale a pena. Doutor, sem te cortar, qual a diferença entre o processo judicial e o extrajudicial? Então, o processo judicial é aquele que vai para o juiz, que vai para o fórum e que depende aí de um distribuidor. Esse distribuidor vai mandar para o cartório vai fazer a autuação, aí vai sair o mandado de citação. Enfim, é muito mais burocrático, é muito mais complexo, né? Então, matérias de alta complexidade justifica-se efetivamente ter essa fiscalização do judiciário, né? Agora, o processo extrajudicial já não, é como eu falei, é exatamente a escritura que pode ser lavrada, né? Quer dizer, e hoje você tem diversas matérias que podem ser tratadas. Então, por exemplo, nós temos o uso capião, que pode ser realizado num cartório. Nós temos a demarcação de escritura. Nós temos uma coisa muito importante, que é o inventário e partilha, né? Muitas vezes, judicialmente, o inventário fica aí por 15 anos, por 10 anos, coisa e tal. Quer dizer, você pode ir ao cartório, lógico, respeitadas as condições permitidas para que se lavre a escritura. Vai ser um processo muito mais rápido, muito mais eficiente. Volto a insistir, há necessidade sempre da presença do advogado, porque é o que vai ajustar, é o que vai dar o formato jurídico da situação. Mas aí pode ser um advogado do cartório ou não? Do cartório não, mas pode ser um advogado para o casal, um advogado para a família, entendeu? Quer dizer, não necessariamente cada um tem que ter um advogado. Mas tem que ser aquele advogado de confiança, aquele advogado amigo, aquele advogado que é conhecido, enfim, e a presença dele é fundamental. É verdade. Doutor Ivan, quais são os custos para se lavrar a escritura notarial ou pública? Notarial. Então, essa é uma pergunta interessante. Cada estado tem uma tabela de honorários, tem uma tabela de custos de processo. Então isso varia muito por estados. Mas o extrajudicial, o que é lavrado em cartório, tem um custo, como eu falei, muito menor que o judicial. Porque se você for computar tudo que envolve no judicial, os custos são muito elevados. Seja de tempo, seja de valores, seja de envolvimento de outros setores, né? Um perito, coisa e tal. E isso se torna acessível para todo mundo, né? O de cartório é acessível a todo mundo. E, importante, novamente, regulariza a vida das pessoas. Isto é importante. Então, hoje, o cartório tomou uma importância, uma relevância muito grande. E isso é reconhecido, né, nas legislações atuais, com a reforma do Código de Processo Civil, e tem toda a legitimidade. Sim. Então, desburocratizou. Na realidade, a gente está sendo bem assistido
De uma outra forma melhor agora, né? Com certeza. Mais praticidade, mais rapidez. Exatamente, exatamente. É bem por aí. Doutor Ivan, e os efeitos de um ato notarial e extrajudicial são iguais aos efeitos de uma sentença judicial? Igual. É uma decisão, aquilo que foi lavrado na escritura tem a mesma força de uma sentença de um juiz. Tem a mesma força da sentença de um juiz. Então, ela tem o mesmo efeito, tem o mesmo resultado. É lógico que não podemos falar em vícios, entendeu? Quer dizer, se tiver vícios, é lógico que ela vai ser anulada, se tiver vícios, entendeu? Mas, em princípio, o mesmo poder, a mesma capacidade, a mesma legitimidade. Olha só que maravilha. Bom, mas agora nós vamos para um intervalo comercial, mas nós voltamos já com o doutor Ivan, dando esses esclarecimentos que nós somos leigos, né? Como eu, a Carla e todos os telespectadores que estão nos assistindo querem saber mais, querem mais conhecimento para que possam realmente atuar corretamente como advogado. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já com todos vocês. Não saia daí. Olha só que maravilha. Gente, quero agradecer muitíssimo a Rosa Lima, não é, que fez o meu cabelo e que fez a minha mão. Gente, um salão maravilhoso onde você pode entrar, sentar num lugar assim super confortável, super gostoso, um pessoal super alegres, e eu gostaria aqui de agradecer imensamente por tudo que vocês fizeram por mim, viu? Um beijo. Quero agradecer também a todo o pessoal lá do Poupa Shopping, da Cantos, né, onde eu estou.
para vocês aparecerem lá, gente, nós estamos com um descontaço de 60%. O que você está esperando? Vai até lá em Cotia, na Nossa Senhora de Fátima, 833. Quero deixar um beijo bem grande pro Lucas e pro Kaique, tá? E a Vânia, dona, né, a administradora do shopping, ela quer o nosso programa lá, viu? Ela tá querendo o nosso programa pro mês que vem e com certeza nós estaremos aí, viu, Wanda? Um beijo carinhoso para você. Bom, e agora, voltando, não é, dos nossos comerciais, eu vou passar a bola para minha amiga apresentadora, essa grande apresentadora, Carla de Oliveira. E agora a gente voltou com o Pronto Falei e hoje o nosso programa está especial. O doutor Ivan está tirando todas as dúvidas que nós e vocês aí de casa têm. Não é mesmo, doutor? É o objetivo da gente. Com certeza. Doutor, tire uma dúvida pra gente aqui. Quais são as vantagens de lavrar uma escritura pública de inventário? Isso é perfeito. Hoje em dia, um grande problema é a questão de inventário, né? O processo de inventário judicial, aquele que a gente requer no fórum para o juiz, coisa e tal, é um processo, como eu falei anteriormente, é um processo complexo. É um processo que envolve diversas áreas dentro do judiciário, coisa e tal, e que cada um tem que se manifestar ao seu tempo, e isso demanda tempo, né? Isso demanda custo, demanda burocracia, demanda problemas, enfim, né? O inventário pode ser lavrado em cartório. Perfeito, Carla. Aí essa parte, essa questão de você fazer o inventário junto ao cartório é muito mais simples, porque é uma questão de você reunir essa documentação, apresentar para o seu advogado e tudo mais, que vai minutar, vamos dizer assim, a escritura de inventário e vai, inclusive, já estabelecer a condição de partilha, né? Quer dizer, novamente, existem requisitos, existem condições para que isso seja feito em cartório, né? Mas, basicamente, você reúne a documentação do patrimônio do falecido que remanesceu, né? E com isso, com essa documentação, o advogado vai simplesmente montar essa escritura e vocês vão comparecer no cartório apenas para assinar. Entendeu? Quer dizer, não tem aquele negócio de justiça, aquele negócio de cartório, ofícios e não sei o quê. E com essa escritura de inventário, você vai diretamente ao banco para sacar o dinheiro que ficou na conta, você vai no registro de imóveis para averbar que você é dono já daquele quinhão, você vai ao Detran para fazer alteração do veículo que ficou. Quer dizer, é uma facilidade da vida, porque juridicamente a gente tem que facilitar a vida. E essa reforma do Código de Processo trouxe exatamente esse benefício, né? Que o público, de uma forma geral, que é natural, está conhecendo aos poucos. Então, eu agradeço a oportunidade de estar no programa aqui com vocês, exatamente para que a gente possa realçar essa importância, essa matéria que é relevante e que poucos conhecem, vamos dizer assim, e que por vezes deixa de regularizar porque acha que é muito problema, é muita dor de cabeça, e não é. E sem conhecimento a pessoa acaba às vezes não procurando por receio, né? Porque ela não conhece, ela não sabe que hoje existe essa facilidade, né? Ela fica, não vou resolver isso agora, não vou fazer dessa forma. Exato, e essas informações o senhor está passando aqui para o nosso público. Vai postergando, entendeu? E não é, principalmente na parte de inventário, Carla, existe o problema seguinte, às vezes nosso pai falece, nossa mãe, coisa e tal, e se você não realiza o inventário, se você não realiza a partilha, quando eventualmente todos nós somos falíveis, um momento nós vamos falecer, quer dizer, aí um irmão falece, já cria um problema, entendeu, maior, porque já entre os herdeiros e já são maior, o número de pessoas que vão participar já, Doutor já Ivan, é maior. Não cortando, era isso mesmo que eu queria saber para transmitir aí para os nossos telespectadores, porque muita gente pergunta, no caso, né, como que nós devemos proceder
para fazer essa escritura pública, né, de inventário, de bens de uma pessoa que faleceu. Por exemplo, a pessoa morreu, mas não deixou o testamento e também não tem filhos menores. O que tem que ser feito? Perfeito, Sueli. Aí você já deu os requisitos necessários, ou seja, todos os filhos maiores, não ter menores, não ter incapazes, e não ter testamento também. Esse é um detalhe importante na questão do inventário. Então, o procedimento posterior é reunir a documentação dos bens que restaram, conta bancária, o veículo, coisa e tal, e a escritura de imóvel, IPTU, ter um advogado que vai minutar esse inventário, vai levar isso no cartório, o escrivão vai lavrar no livro, vai marcar um dia, vocês vão lá, assinam e está resolvido. Basta depois levar nos órgãos competentes para não, o que é o registro de imóveis, que é o Detran, que é o banco, coisa e tal, para fazer as movimentações necessárias. Doutor, mas também existe uma questão que acontece muito, né? Porque, vamos supor, eu sou inventariante, tá? E eu tenho mais 5 ou 6 irmãos. E eu quero receber o meu dinheiro, quero fazer o inventário, mas esses de 6, 3 vai e 3 não vai. Como é que fica nessa hora? Pois é, para se lavrar a escritura, a necessidade da concordância de todos estarem presentes, entendeu? Quer dizer, se houver oposição de algum, aí efetivamente você não vai ter muita alternativa, vai ter que se valer do judiciário. Sim. A questão do cartório, a questão da escritura é sempre naquela condição de conciliação, naquela condição de harmonização entre todos que participam daquele processo. Então, a questão de partilha, se não houver consenso, fica difícil. Realmente, aí vai ter que ir ao judiciário se houver resistência. Entendeu? Porque aí sempre tem a meieira, né? Tem as pessoas, tem os filhos, né? Que tem que ser divididos, mas às vezes tem um que, eu não aceito dessa forma, né? Eu quero de outra forma. E como se faz nessa hora? O que o juiz pensa nessa hora? Como é feita essas informações para que chegue num contexto satisfatório, né? E harmonioso para todos? Roseli, Sueli, desculpa, perfeita a sua colocação, perfeita. Realmente, aquele herdeiro resistente, ele precisa entender que ele vai estar mais perdendo do que ganhando, entendeu? Então, é uma questão do herdeiro fazer valer o seu direito, sim, mas em harmonia com os demais. Sim. Porque se for para a justiça, eu tenho casos, por exemplo, onde o patrimônio que o falecido deixou era muito grande, mas era grande. Por questões de capricho pessoal, de questões de picuinha propriamente dito, sim, esse patrimônio se perdeu. Porque deixaram de recolher impostos, porque deixaram de zelar pela coisa, deixaram de fazer o acompanhamento necessário que as coisas de uma forma geral precisam. Seja um terreno, um carro, uma conta, entendeu? Então, há necessidade da harmonia, há necessidade de entender que só se tem prejuízo com a resistência. Com certeza. Entendeu? E nesse caso, quando tem essa resistência, o que se deve fazer? Mas você vai me responder isso já após os comerciais. Nós vamos para um rápido break e voltamos já com todos vocês. Não saem daí, não é, Carla? Já.
Olha só que maravilha, gente, de programa. Esse programa hoje tá mil, tá show. Sabe por quê? Porque o Dr. Ivan está aqui esclarecendo tudo aquilo que nós, cidadãos brasileiros, precisamos saber, não é? E tem muita gente que não sabe. E tem muita gente que é formado, claro, sabe, não é? Os bacharéis, todos eles sabem, mas nós, leigos, temos que conhecer um pouquinho da lei, não é? Temos que conhecer um pouquinho de como funciona, para que ninguém nos engane. Então, você que está nos assistindo, prestem muita atenção em tudo que o Dr. Ivan está falando, porque você vai aprender, assim como eu, assim como a Carla e todos nós que estamos aqui, não é? Bom, doutor Ivan, eu vou passar a bola para minha amiga Carla, porque ela tem uma pergunta importantíssima para você. Mas só lembrando que as minhas dúvidas também é a dúvida de vocês de casa. Então, o nosso programa é muito importante que você não perca as respostas do Dr. Ivan. Né, doutor Ivan? Qual o papel e a responsabilidade do escrivão do cartório quando faz uma escritura de inventário? Veja, a importância e a responsabilidade do escrivão do cartório é tão quanto a do juiz, a do próprio juiz de direito, entendeu? Porque ele tem que zelar para que todas as condições de legitimidade do ato estejam presentes. Pessoas capazes, a forma prescrita em lei, a legitimidade do procedimento. Então, o escrivão do cartório, ele tem a mesma responsabilidade do juiz de direito. E ele também vai servir como um intermediador desse processo todo, né? Então, naquele caso que a Sueli comentou, de que de repente existe uma divergência e tudo mais, o escrivão assume um trabalho de mediador, entendeu? Ele é um mediador nessa situação, ele tenta compor a situação, quer dizer, então, veja que isso tudo é um contato direto. Está ali o escrivão, a parte, todos os interessados, então a coisa fica muito mais fluida, muito mais transparente, muito mais honesta, entendeu? No sentido de se realizar, por exemplo, o caso do inventário, de se realizar essa partilha de bens, quer dizer, sabe? Então, a importância dele é essencial. E é ele que vai dar o atestado de fé, né, do ato praticado. Doutor, me tira uma dúvida. Um inventário, o ideal é ele ser feito quando, sim, a pessoa está viva. Ela já declara para quem ela dividiria aquelas partes, para não ter esse problema quando vem a falecer. Não, aí nós estamos falando de testamento. Nesse caso, também se lavra o testamento no cartório, entendeu? O testamento, ou a pessoa em vida, ela vai e define essa partilha de bens. É mais fácil. Que sim, é mais fácil, entretanto, segue alguns critérios. Tem algumas limitações, entendeu? Quer dizer, existem alguns parâmetros, não é que ele possa doar, como se vê muito em filme nos Estados Unidos, para cachorrinho, para essas coisas. Não, isso daí tem alguns padrões, alguns critérios, algumas limitações legais que podem ser feitas ou não. Isso é o testamento, que também pode ser feito em cartório, deve ser feito em cartório, também pela praticidade. Agora, o inventário já não, é pós-mortem, e em função daqueles bens que o falecido deixou. Obrigado, doutor. Obrigado. Doutor Ivan, agora, essa escritura pública feita em cartório obriga terceiros ou herdeiros? Ou herdeiros, né? Sim, vincula a todos. Vincula porque ela produz, como ela tem um caráter de publicidade. Ela tem pela natureza a publicidade. Quando se lavra alguma escritura em cartório, este é um dos requisitos. Não se pode, por exemplo, se fazer em portas fechadas, uma coisa assim, uma coisa suspeita, duvidosa, entendeu?
ela tem esse caráter da publicidade. E aí, com essas escrituras, com a certificação que é dada pelo escrivão de fé pública, coisa e tal, isso é levado aos cartórios de registro propriamente dito, que são os registrais, né? Então, o registro de imóveis, o registro civil, a junta comercial, quer dizer, todas as escrituras, depois elas passam pelos registros nos órgãos competentes, né? Que tenha a competência de regulamentar aquela área. Entendi. Existem riscos, doutor, em se lavrar a escritura pública de inventário? Riscos, quais são os riscos? Riscos não tem se houver a legitimidade, se não houver fraude, se não houverem vícios ocultos, entendeu? Quer dizer, é um ato jurídico, ele tem que, o que nós denominamos ato jurídico perfeito, né? Onde se respeitam as condições das partes, as condições do objeto, as condições da matéria, enfim, a legitimidade como um todo. Isto, dentro daquela pergunta que você me formulou, cabe ao escrivão verificar essas regularidades. E hoje a responsabilidade dele é não só administrativa, como é criminal e como também até indenizatória, se houver um vício que ele tenha de alguma forma contribuído ou participado, enfim, entendeu? Então, hoje se atribuiu ao escrivão do cartório uma responsabilidade superior, grande. Totalmente segura? Totalmente segura. Então, é lógico, se tiver vício, aí é ilegítimo, né? Quer dizer, então... Não tem como. Não tem como, né? Agora, doutor Ivan, no inventário, né? Aonde o inventariante ele está fazendo o inventário dele, dos bens dele, do falecido, aonde ele não conviveu com a família, ele é um primogênito, entendeu? E ele não conviveu com a família. E o pai veio a falecer, mas os irmãos não concordam muito com a mesma partilha de igual para igual. Como que você vê essa coisa, essa legitimidade? Existe ou essa legitimidade pode ser diretamente disfarçada? Olha, eu vou falar que tenho isso, que tenho aquilo, ou você tem que fazer todo esse recolhimento, ver realmente tudo que existe, tudo que tem no nome dessa pessoa que faleceu, porque herdeiro é herdeiro, né? Não importa se foi criado ou não. Sim. Mas como é que funciona? Conta pra mim. Então, o caso, por exemplo, né, do marido ou da mulher que teve um filho, vamos dizer, fora do casamento, né? Ele é herdeiro tanto quanto. Sim. Ele é herdeiro tanto quanto concorrendo com os demais irmãos, entendeu? É lógico, o fato de não ter convivido não inibe absolutamente nada o direito dele, porque é direito de sucessão. É sucessão. Ele sucede ao pai ou à mãe, entendeu? E aí, portanto, ele tem os mesmos direitos do filho que está ali, legítimo, coisa e tal. Um grande problema que surge é exatamente reunir os bens como um todo, né? Então, aquele filho que concorre na herança, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que investigar o que efetivamente foi deixado em termos de bens, né? E esse é um processo de pesquisa, é um processo de investigação que por vezes é demorado. Basicamente a gente não consegue fazer isso com uma escritura de cartório, isso tem que ser um processo judicial, até porque os acessos, por exemplo, a bancos, por exemplo, dependem de autorização judicial. Aí já depende da autorização judicial. E mesmo porque, né, doutor, tem imóveis que não foram lavrados e são imóveis de gaveta. Uhum. Como é que fica essa situação, esse registro de gavetas? Então, esse é um grande problema, entendeu? Porque realmente nós vamos ter que demonstrar que aquele bem foi adquirido com recursos
do falecido, do pai, da mãe falecida, tá. coisa e tal. Então, esse é um problema, porque como não está, você não tem acesso a um documento particular que foi feito, não tem acesso no registro de imóveis, não consta o registro de que a pessoa teria adquirido aquele imóvel. Que dificulta muito mais, né? Dificulta muito mais. Então, na verdade, você tem alguns indícios e você tem que comprovar que efetivamente houve aquela aquisição com recursos deles. Então, às vezes, questão do imposto de renda, porque muitas vezes as pessoas compram e ficam no compromisso particular e não lavram a escritura, coisa e tal. Isso legitimamente acontece, é comum acontecer. A pessoa vai lá, compra um terreno, compra por documento particular e não se preocupa em ter a escritura. Aí depois acaba falecendo o comprador e tudo mais, e às vezes a família não sabe que ele tinha comprado aquele terreno. Conclusão, a escritura é extremamente importante, né? Bom, escritura extremamente fundamental para que flua, né? Exato. E aí tem que se pesquisar. Pois é. Mas, doutor Ivan, tudo que é bom, o senhor sabe, dura pouco, né? E o nosso programa está chegando ao fim, não é? E eu gostaria muito que você deixasse a sua rede social para que todos os telespectadores, né, pudessem entrar em contato, tirar algumas conclusões ou fazer algumas perguntas e de repente, né, ser aí um futuro cliente do Dr. Ivan, não é? Então eu gostaria que você deixasse suas redes sociais para que todos soubessem. E suas conclusões finais, né? Eu agradeço a oportunidade, realmente é muito gostoso estar com vocês aqui. A amizade que eu tenho com vocês fora daqui é muito grande, é muito boa e sempre frutífera. E realmente, como coloquei, eu acho que essa matéria é uma matéria que é interessante ao público por conta, efetivamente, de ser uma, aspas, novidade, vamos dizer assim, e saber que vocês podem regularizar a vida de vocês de uma forma muito mais simples do que a gente imaginava, vamos dizer assim. O leigo imagina, entendeu? E é importante hoje, né, com toda essa informática, com toda essa interação de informações digitais, que a gente leve uma vida regular, que a gente tenha uma vida regular, coisa e tal, certinha, coisa e tal, que já dá problema, né? Se for irregular, é pior ainda. Então, eu agradeço essa oportunidade, fico à disposição de vocês aí. Eu estou no LinkedIn, né? Estou no Instagram também, com o meu nome, Ivan Caiubi Neves Guimarães, e fico à disposição. Qualquer dúvida que tenham, vai ser um prazer esclarecer. Tem algum telefone que as pessoas possam estar te procurando no seu escritório? Perfeito, é o DDD 11, o telefone é 5089-0080. Meu escritório está aqui na Vila Mariana. Estamos aí já há uns 60 anos na estrada, 40 comigo, mais a parte do papai também, que foi desembargador, como você colocou, e estamos, graças a Deus, aí nesse trabalho maravilhoso que é o direito, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade a todos. Obrigada, nós aqui agradecemos a sua presença, não é? Nos sentimos muito honrados aí com a sua presença, mas é como o diretor sabe, né? Tudo que é bom, diretor, dura pouco. Nós temos que aumentar o nosso horário. Não tá dando, tá vendo? Bom, eu quero deixar aqui o meu tchau para todos vocês, os meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanham, os nossos fãs, não é? Agradecer mais uma vez a Lima Rosa, que me arrumou, que me fez assim, né, ficar mais bonita para vocês. Agradecer a Kátia, que nos vestiu, não é? E agradecer ao Dr. Ivan com a sua participação, um prazer inenarrável estar com ele. Também com a Carla de Oliveira, que é minha amiga, apresentadora. Estamos aqui no Pronto Falei
para vocês todos os sábados. Vocês sabem disso, não é, Carla? As suas considerações. É verdade. Gostaria de agradecer vocês que estão aí nos assistindo, agradecer os feedbacks, agradecer os nossos patrocinadores, agradecer o Dr. Ivan, o nosso diretor, a produção toda. Muito obrigado por nos acompanhar e aguardamos vocês sábado que vem às 16 horas e às 22 horas todas as segundas-feiras. Um abraço e até sábado que vem. Pronto, falei.